Hoje nós vamos falar de um assunto que é uma delícia e que vai interessar a você e a todas nós mulheres. Nós vamos falar sobre corpo, o corpo ideal versus o corpo real. Isso nos interessa muito porque hoje nós vivemos num mundo de imagem e que está levando muita gente a depreciar seu próprio corpo. E as pessoas, muitas pessoas, sequer habitam os seus corpos. Estão tão envoltas em seus pensamentos, né? Estão tão tomados pelas necessidades de múltiplas da vida, que pouco elas percebem os sinais que o corpo está dando. E hoje eu trouxe aqui uma grande amiga, ela é fisioterapeuta, especialista em imagem corporal, é a Fabiola Machado Vieira, e hoje nós vamos bater um longo papo a respeito do corpo, e eu vou começar com uma pergunta básica. Fá, o que é corpo idealizado, ou corpo perfeito, o corpo ideal, versus corpo real? Sim. Bom, vamos lá. O corpo ideal é o corpo idealizado, que é o corpo que a gente vê na mídia, o corpo que a gente vê nas modelos. Hoje em dia, as adolescentes ou pré-adolescentes no TikTok, o tempo todo no Instagram, na mídia social, as modelos, são esse corpo magro, esse corpo idealizado, que muitas vezes é inatingível. Ou você se adoece, você fica comprometida, tanto na saúde mental como na saúde física, para conseguir atingir um corpo que nunca vai ser atingido, porque ele sempre vai estar melhor na mídia social, porque ele tem vários filtros, várias outras ferramentas que conseguem deixar o corpo perfeito, coisa que o nosso Uhum, não é um corpo uhum, perfeito, é um corpo uhum, possível. uhum, Então, uhum, assim, o corpo ideal é esse corpo que a gente idealiza. O corpo real é o corpo que a gente tem. E dentro desse corpo real, a gente tem que pensar o seguinte: o que é o nosso corpo funcional? Como é esse corpo funcional? Esse corpo funcional é o corpo que nos proporciona fazer o que a gente gosta. Então, um exemplo: uma pessoa que gosta de ler, até coisas mais simples, está parada, uhum, está segurando o livro com a mão, com o corpo. Uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, fazer caminhada, assistir um futebol, qualquer uhum, coisa, ela está utilizando o corpo. É o corpo que nos leva para esse lugar. E o uhum, corpo possível, que é o corpo que a gente, devido à nossa genética, ao nosso estilo de vida, do que é possível fazer, do que não é possível, porque, claro, a gente tem essa questão de que a gente precisa fazer atividade física, e precisa se mexer, uhum, precisa, mas tem o possível para cada um, né? Então, o uhum, teu corpo vai ser um corpo que, juntando com o que você faz de atividade possível no seu dia a dia, junto com a sua genética, vai fazer um corpo que é o possível para você. Não adianta você ter uma genética para ter um corpo um pouco maior, mais estruturado, um corpo que tenha, sei lá, o ombro maior do que a cintura, do que o quadril, e de uhum, repente uhum, você quer ser uma mulher pequenininha aqui em cima e maior uhum, embaixo, sendo que a uhum, tua uhum, genética tem uma outra proposta. Então, a gente uhum, tem que pensar sempre nisso, né? Que o corpo real, ele tem que ser, ele é diferente do idealizado, porque ele tem vários fatores que influenciam nele. O corpo, que é esse corpo geneticamente programado, estabelecido para nós, o uhum, corpo funcional e o corpo que a gente consegue ter, que é o possível. uhum. Mas hoje em dia me parece que, principalmente as jovens, estão cada dia mais insatisfeitas com os seus corpos reais, os seus corpos estruturais da forma que são, né? Ou com a sua naturalidade. Eu tenho visto exageros assim de todos os sentidos, ou exagero em padrões alimentares, que daqui a pouco a gente vai continuar falando, ou exagero em exercícios, exagero em uso de
de anabolizantes para ganhar musculatura. Enfim, eu tenho visto uma série de de sinais de que a pessoa não convive bem com o corpo que ela tem. Você percebe isso também no Sim, seu sim, trabalho? sim. Sim, a pessoa, a nossa cultura, Yara, ela é criada, a criança é criada desde cedo a questionar o corpo dela, porque ela sempre tem, nós temos o hábito da comparação. E a comparação é péssimo, porque sempre você vai comparar com algo muito mais distante do que o seu real, que vai para o corpo idealizado. O ideal de Uhum. você é a barriga zero, o ideal de você ter o braço mais Ah, fino, barriga chapada, né? barriga ativa. Então, essa questão leva eu vou colocar as meninas porque cai mais nesse gênero, né? Sim, Apesar que temos também o gênero masculino, mas é mais, meninos. Uhum. leva mais esse questionamento desse corpo que tem que ser idealizado para ser belo. Porque o corpo feminino é um corpo que ele é visto, é um corpo que Uhum. é observado, principalmente no olhar masculino. Nós, na nossa cultura, temos essa questão do corpo, da mulher que tem um corpo bonito, né? Agora, Uhum. bonita, ela agora, nossa, ela tem um corpo bonito, ela vai arrumar um namorado, né? Tem essa questão de uma menina adolescente, ela tem um corpo formadinho, perfeito. Então, ele é um corpo visto, um corpo questionado, um corpo que o tempo todo é colocado em prova se ele é adequado para aquela pessoa ou não. Então, Uhum. Uhum. cedo com essa questão do corpo. E aí as meninas, elas vão aprendendo a usar algumas ferramentas de compensação para se tornar magras. Existem comunidades no Instagram, comunidades no Facebook, que usam artimanhas para que você se mantenha magra, com o corpo fino. Porque hoje o ideal de beleza é muito emagrecido. É um corpo muito. Uhum. Então, as pessoas fazem compensação. E essas compensações, elas são veladas pelo sinônimo saúde. Né? Então, pela Hum. saúde, eu malho muito. Pela Muito. saúde, eu Eu não como como pouco. coisas, eu me restringo. Uhum. Pela saúde, Uhum. eu faço tudo, que depois a gente vai ter a Mari aqui para falar sobre isso com você. Mas Uhum. tem várias artimanhas para poder ter esse corpo emagrecido e visando o corpo idealizado, que nem sempre é Uhum. o que a gente já falou que vai conseguimos chegar lá, né? Então tudo começa, quer dizer, os transtornos alimentares, que a gente já falou numa live passada, então tudo começa no padrão de beleza, Na na verdade, busca desse padrão de beleza. sim. Na verdade, pelo nome de aconteceu muito na pandemia isso, né? Agora eu estou mais em casa, estou saindo menos, a pessoa começa a se olhar mais, eu vou aproveitar e vou fazer uma dieta, né? Começa sempre com uma dieta. As nutricionistas, elas têm uma frase que é: todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Não é que Ah, ok. toda dieta leva ao transtorno alimentar, Padrão alimentar. mas é Uhum. questão. Então, aí na pandemia, elas estavam mais paradas, com o celular ali na mão, a internet ali na mão, e começaram a procurar meios para poder emagrecer e ter uma alimentação mais saudável. Uhum. Às vezes, muitas vezes, né, sem orientação, né, Uhum. junto com a ansiedade do período, com todo esse processo que foi angustiante, a pessoa Uhum. perde a mão. E ela Uhum. deixa de ir para um caminho que é saudável para ir para um caminho patológico, Uhum. que é Uhum. o Uhum. transtorno alimentar. Uhum, uhum, uhum. Você trabalha com transtornos alimentares, né, você trabalha a tua equipe trabalha com isso. O que você percebe nos pacientes, nas pacientes que chegam a você? Quais são as primeiras percepções que você tem da pessoa que busca um tratamento desse? Yara, existe um comportamento diferente entre as bulímicas das anoréxicas, né? É. As anoréxicas, elas são um pouco mais introvertidas, controladoras. Elas conseguem controlar tanto a vida ao redor dela,
que elas conseguem controlar a alimentação e ficar sem comer. Elas Tá, as conseguem anoréxicas são ser aquelas que não comem, que não comem, evitam comer, rígidas na alimentação, que entendeu? E comem aí uma maçã por dia e uma que coisinha tem assim. tem a questão de você achar que você come uma maçã por dia, que você comeu 2 maçãs, você saiu do controle, Controle, entendeu? Então não é quanti para elas tá. não é quantidade, depende do que elas pensam em relação àquilo. Nossa, tem uma rigidez aí, né? São Muito pessoas grande. rígidas. Sim. E aí elas são rígidas com o corpo também, Uhum, entendeu? E o uhum, corpo delas, elas precisam desse corpo magro, elas gostam de olhar para aquele abdômen, elas reclamam muito do abdômen, é onde tem a maioria das reclamações é na barriga mesmo. Então elas querem uhum. sentir o cós da calça encostando. E elas começam a ter uma dissociação dessa parte do corpo, né. Ah, Então elas que inte já as bulímicas não, as bulímicas elas são têm um pouquinho mais de impetuosidade, então elas têm um certo elas descontrolam um pouquinho, depois elas usam algum método de compensação, que pode ser de purgação, sei. hidratação. Não que as anoréxicas também utilizam, né, também Ah, utilizam. também? Sim, também existe anorexia purgativa, anorexia que Uhum, a pessoa também coloca tudo para fora. tá. Mas as bulímicas, elas têm essa questão que marca muito as bulímicas, é essa questão de que elas comem e depois elas têm esse Ah, processo. elas têm uma compulsão de alimentar, elas comem Controle. muito, perdem o controle e aí usam É, do recurso de é. Então alívio. é, então elas têm e aí elas não têm o corpo totalmente tão emagrecido Tá, como o das anoréxicas. anoréxicas. E aí o grande a grande diferença aí é a sensação do corpo, de querer ter um corpo extremamente magro e a sensação de estar com um corpo que você tem nojo, não gosta, não se olha. Tem essas 2 questões em relação ao Ah, corpo. tem ambas. Ah, ok. Tem ambas. Você pode ter nojo desse corpo, você não se identifica com esse corpo, né. Então, Uhum, uhum. uma das questões importantes para a gente falar no transtorno alimentar, sabe, porque às Aham. vezes tem, Yara, a Mari vai falar mais também sobre isso, a Ana, mas a gente tem uma questão de comer transtornado, né. A gente foi criado com umas ideias distorcidas em relação à comida, né. Uhum, Agora não pode comer ovo. Ah, agora pode comer uhum. ovo", aquelas É, coisas assim, é. tem Uhum, umas lendas, né. E uhum. isso associado para a conquista de um padrão de corpo, que é um padrão de corpo feminino, magro, alto, sem nenhuma dobrinha, a Uhum, uhum, princesa, né, ser uhum, colocada. E aí uhum. tem muito essa questão do questionamento em relação ao corpo feminino para agradar os olhos que estão olhando para esse corpo. Você sabe que eu estou rindo? Porque eu estou pensando assim, esse é um padrão de um tempo mais atual, porque os padrões vão mudando, né. Eu me Uhum. lembro por fotos, por estudos e pesquisas que eu já fiz, dos tempos ou da referência de tempo, onde o padrão eram as cheinhas, Sim, sim, né. Ah, nos sim, anos 60, o padrão era o corpo violão, no sim, a Egito, o Merle, né. padrão corpo reto, não é? É. Então, assim, como esses padrões, né, vão influenciando tanto, né? Porque isso vai mudando, quer dizer, daqui a pouco pode ter um outro padrão de corpo, Sim. não esse Então, corpo na absolutamente moda, magro. a gente junta a indústria da moda com a indústria da alimentação, né, que na verdade são 2 indústrias muito fortes e Uhum, que geram vários consumos. Quando você coloca uma pessoa com um corpo magro, você gera vários estímulos para aquela pessoa. É o estímulo de comprar uma roupa adequada, o estímulo de ter uma alimentação mais regrada, então ela vai gastar nas comidas para poder se controlar. uhum, Ela vai uhum, fazer mais atividade física, então ela vai uhum, comprar
mais cremes, várias outras coisas. Então, isso uhum, aí as indústrias que colocam esse padrão, uhum, uhum. Que incentivam um padrão. Uhum, incentivam o padrão. uhum, uhum, E as uhum, meninas, uhum. cada vez mais cedo, elas estão, eh, presas, né, hipnotizadas por esse padrão. Por isso que Sim, é hoje tão as meninas começam muito cedo essa importante. questão corporal, né, que Uhum, não era, eu me lembro que não era assim. Até os sim, sim, 14, 15, 14 anos, mais ou menos, as crianças eram crianças, né, não se preocupavam tanto com esse padrão de beleza. Hoje você vê uma menina de 10 altamente preocupada. sim, sim. Você É outro recebe crianças também? sim, tem crianças, a mais nova que eu atendi tinha 11 anos, 11 eu atendi anos, ela já com distúrbio já alimentar. com distúrbio alimentar. Uau. E, na verdade, Ara, o que acontece muito, né, é muito cultural essa questão do corpo, né, é muito importante, já que a gente está falando aqui para todos os públicos, né, a Uhum, gente repensar no modo que a gente passa pela gente rever o jeito que nós olhamos o corpo, o jeito que nós questionamos o corpo, tanto nosso, como o jeito que a gente critica outros corpos. Primeiro, a gente não tem o direito de falar sobre corpos dos outros, né, porque são dos outros e cada um tem o que consegue ter. Então a gente tem que olhar muito com carinho para as outras pessoas nesse sentido. E, em uhum, segundo lugar, são essa costume que as famílias têm, que as cuidadoras, quando estão cuidando das crianças, elas falam: "Ah, você tem um corpo um pouquinho maior do que da sua irmã, teoricamente uhum, você tinha, né? Ah, uhum, você tem um uhum, corpo menor, você é mais uhum, magrinha", e soltam algumas, falas do tipo assim: "Ah, esse quadril que você tem é quadril da família do seu pai, todo mundo tem uhum, uhum, um uhum, lado, todo mundo uhum, é grande no quadril". uhum, Então aí uhum, ela vai padronizando, ela entende o tom daquela fala, ela vai uhum, mandando no TikTok só as magras fazendo sucesso, né, uhum, influencer, então ela acredita o quê? Que um corpo magro é um corpo que vai trazer felicidade e sucesso, uhum, porque uhum, além de uhum, ela escuta fala sobre isso também. Então é uhum. uma questão de a gente, rever toda essa questão do corpo e entender o que o corpo nos leva, onde o corpo nos leva, o E que o corpo nos e e ressignificar também o sentido do corpo para gente, traz. né. Não só o corpo como um elemento de atração, Não, mas é como um elemento de habitar o seu conteúdo, exato. não é? É, Como a residência, a casa, né, sim, o lugar onde a sua essência, o seu conteúdo, a sua alma, a sua mente, através desse corpo vai se expressar. Não é? sim, É muito pobre você ver o corpo pelo corpo, sim, né, sim, porque o corpo ele recebe uma série, né, ele recebe uma essência, ele recebe uma mente, né, ele está aqui como um veículo, é sim, nós como um estamos carro, né, é como um sim, veículo que nos transporta. Eu sinto muito, eu vejo muito o corpo como um veículo de transporte nosso neste mundo terreno. sim, Então é sim, através dele que eu posso falar com você, é através dele que eu posso fazer coisas, é através dele que eu posso cumprir a minha missão nesse mundo. sim, Então é muito empobrecido esse significado do corpo só pelo corpo belo, só pela estética. Ok sim, que isso funcione para uma modelo, porque essa é a função dela na vida, é talvez mostrar uma beleza, suscitar nas pessoas uma coisa bela, mas isso ser levado, né, como hoje, que está sendo, incentivado que todo mundo tenha, que todo mundo busque esse corpo, para mim, no meu modo de ver a vida, é muito errado.
Sim, mas até a indústria da moda agora, já tem algumas modelos já que não estão mais padronizadas, né, Yara. Sim, Tem um sim, movimento acontecendo, tem, né, porque tem. na verdade, sim, muitas delas também, isso é um grande número delas possuem transtorno, né, então para elas Transtorno. até elas para conseguirem aquele corpo é sofrido. Quer Então dizer, isso para gera você conseguir um corpo lindo ou do padrão do momento bonito, né? Você tem que ser doente. tem que ser doente. Você- Isso, é isso. É isso. E aí a gente rever essa questão, né, olhar para esse corpo é uma co por isso que eu falo que passa muito pela gente. Você olhar para aquele corpo e deixar de achar que só o corpo bonito é o corpo emagrecido, né. Uma Sim. moça que vai colocar um biquíni, ela só pode colocar um biquíni se ela for magra. Se ela não for Uhum. magra, uma barriga ela não pode. Nossa, uma barriga dessa no biquíni? Então eu acho que é Inclusive, uma questão. essa questão da barriga que você citou bem, eu quero até pegar aí um pouquinho. Ah, o corpo feminino, ele tem o ninho, Sim, não é? O corpo sim, feminino foi projetado para ter sim. um abaulamento, que é onde eu tenho o útero, os ovários, onde o nenenzinho cresce. Quer dizer, a mulher não foi projetada para ser chapada, É. não é? Não Uhum. foi. Nós Não foi. temos órgãos diferentes dos homens e, Sim, portanto, a nossa barriga ela tem uma leve protuberância. sim. Não é? Por que não aceita? Aí é bonito, é a expressão de um corpo feminino, Normal, né. assim como Cabelo nós temos as mamas, sim, né, mais protuberantes que os homens. Então, isso define a feminilidade, sim. né? Por que será? Eu fico pensando assim, como as mulheres estão negando hoje, quando elas buscam um corpo chapado, não é? Como, se não tem nisso também uma negação da própria feminilidade, Sim, não é? sim. É de se pensar mesmo isso, né. Se e também uma questão de você quer ser magra para quem? Para Você quer quem? ser magra para quê? Né. Eu É, acho que é uma pergunta muito interessante você exato. questionar isso, né. "Ah, eu vou usar uma Que roupa tal". crença você tem, né? Quais são suas crenças que te levam a acreditar que só sendo um cabide humano é que você vai ser bonita? Sim, sim. É isso que leva a gente a pensar nesse corpo. E assim, o que eu acho que é muito importante a gente ressaltar é que é tudo em nome da saúde, né, Yara? E esse é o E grande que não problema. é, né? E que não é. Não é Na isso verdade, é em nome de agradar um padrão social, que às isso, vezes nem é da pessoa, por isso que tem que né? passar Ela que quer agradar a rede social, ela quer se parecer com a influencer, não é? Ela quer. uhum, Então, ela não está agradando, não é uma busca de estar feliz com o seu próprio corpo, eu estar feliz quando me vejo no espelho. Não, uhum, é de agradar o que ela acha que é esperado dela socialmente. sim. E tem muito essa questão também, Yara, assim, da gente achar que o só vamos ser feliz na hora que a gente tiver aquele corpo, se comparar com isso. Isso gera uma angústia, um gosto amargo, porque a gente nunca vai conseguir chegar nesse corpo ideal, que é idealizado, que não é real, que é muito distante. Quando você pode estar emagrecida, as meninas anorexicas, elas estão com um IMC baixíssimo, elas estão quase falecendo porque não estão conseguindo comer, não está se nutrindo. Bom, Elas não tem têm muitas matéria que morrem mesmo, né? prima. E aí mesmo assim, elas tentam e buscam esse corpo emagrecido. Isso gera, elas estão mesmo estando magras, elas gera nelas um sentimento que não é um sentimento de prazer e de amor, é um sentimento de Uhum, desgosto e raiva, porque elas se uhum, comparam com algo que elas nunca vão conseguir atingir. uhum, 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 uhum. Ah, eu pensei agora nessa questão, você trabalha muito com distorção de imagens corporais, né? Quer dizer, a menina que não vê o corpo do jeito que é, né? Sim. Eu estava
pensando para te perguntar assim, quando essa menina que tem o corpo tão emagrecido, ela sabe dos riscos que ela está correndo? Yara, muitas vezes, por elas estarem desnutridas, elas têm uma perda de cognição. Elas Ah, ok. elas Uhum, saem um pouco do que pode acontecer, né, uhum, uhum. tem uma dificuldade de compreensão, por Quer isso que dizer, é muito muitas vezes não tem a consciência exata do perigo daquilo que ela está fazendo. não, não. E Uhum, muitas vezes é por isso que a fisioterapia, com a distorção de imagem corporal, que a gente vai falar depois, ela não entra logo no primeiro momento, né, a uhum, nutrição e a psicologia já entram logo no começo. Às vezes a gente não entra logo no começo, cada caso é um, né, mas também pelo fato de que a pessoa não consegue ainda entender o que está acontecendo. Ela precisa se renutrir para começar a uhum, entender todo o processo de recuperação e a uhum. aceitação daquilo. Nossa, Fá, os danos são muito grandes, né? Muitos, muitos. E os perigos são imensos, né? Bem, hoje nós vamos ficar por aqui e vamos continuar em seguida, na próxima semana, com esse mesmo assunto. Nós vamos falar de distorção de imagem corporal. Então, até lá, beijos, Então, obrigada. Namastê. Beijos, Fabiola. beijos, Yara. Obrigada.